Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui sobre Excel e VBA, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. Para quem não sabe, eu tenho trazido para vocês, nós estamos desenvolvendo do zero um sistema moderno com VBA. É um sistema para controle de pontos, assim ficou decidido nos últimos vídeos, tá? É um sistema multiusuário com diversas técnicas de design moderno para VBA e algumas técnicas que eu já trouxe aqui no canal, técnicas de menu, técnicas de criação de gráficos e outras mais, né, CRUD com banco de dados independente. Então, se você gostou da proposta dessa série de vídeos e quer que ela continue, não esqueça de deixar o seu like. Eu vou dar um tempo aqui agora no início do vídeo para você curtir o vídeo, não te custa nada. Você não tem nenhuma limitação para deixar o like, não vai te custar nem tempo, é só tu clicar no botão. E isso me ajuda bastante, além de ajudar outras pessoas que estão acompanhando aqui também essa série de vídeos e que querem ter acesso ao conteúdo das aulas. Lembrando que o conteúdo de cada aula eu tenho deixado disponível no nosso hub da Organic Sheets, porém, só quando a gente atinge aí a meta de 100 likes, tá? Então tem gente aí que quer ter acesso o quanto antes ali para tentar acompanhar, para tentar adaptar o seu código, né? Enfim, o seu projeto. E você pode ajudar essas pessoas, por mais que essa aula de hoje não seja tão interessante, ou enfim, ou qualquer outra aula aqui do canal não seja tão interessante para você, é muito importante que você deixe o seu like, não só para você, né, não só olhando para o individual, mas olhando para o grupo aqui que acompanha o canal, tá bom? Bom, se você quer aprender a desenvolver também Excel, né, quer aprender a desenvolver sistemas em VBA, automatizações de relatórios e projetos aí na sua empresa, particulares, enfim, vou deixar sugestão de alguns cursos aqui na descrição, tá? Inclusive eu tenho eles aqui no hub da Organic Sheets, onde vocês vão acessar para fazer o download do conteúdo das aulas anteriores da aula atual. E também você pode experimentar gratuitamente o VBA License Plus, tá? Para quem não sabe, o VBA License é uma ferramenta aqui da Organic Sheets que ela permite com que você crie licenças e gerencie essas licenças, tá? Como assim? Se você desenvolve planilha, seja para sua empresa, para empresas de terceiros, seja como freelancer, seja como contratado, você consegue gerar uma licença para para uso individualizado da sua planilha e assim evitar, né, uma pirataria, digamos assim. Esse termo é muito forte porque nem sempre é uma pirataria proposital, né? Mas serve para evitar com que tenha piratarias, né? Distribuição indevida do seu projeto, para que você possa ter autonomia sobre o seu projeto, poder bloquear ele a qualquer momento que você quiser, permitir acesso de múltiplos usuários, mas também bloquear a qualquer momento que você tenha interesse, definir prazo de validades e tudo mais. Então acessa aqui o hub da Organic Sheets, eu vou deixar o link na descrição, e dá uma lidinha sobre o VBA License Plus se você não conhece, e consegue clicar aqui para poder solicitar o período teste. Você consegue aí utilizar sem nenhum compromisso, sem nenhum tipo de registro, para fazer aí a usabilidade, ver mesmo como que funciona a ferramenta na prática, tá? Dados os recados, vamos partir aqui para o nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje ela vai se resumir numa tela de login, né? Então, só para vocês terem ideia, eu vou clicar aqui, ele vai abrir o nosso sistema. Então eu criei aqui uma telinha de login, onde eu tenho um campo para inserir o e-mail, um campo para inserir uma senha, e aí eu posso clicar em entrar. Se eu clico em entrar sem digitar nada, ele vai dizer que o e-mail são incorretas, ele faz essa validação e não deixa eu acessar as outras áreas aqui do meu sistema, tá? Como vocês conhecem, para quem assistiu às aulas anteriores, quem não assistiu eu recomendo que assista, mas a gente está utilizando uma metodologia de formulários parents e formulários children, né? Ou seja, um formulário está sendo aberto dentro de outro, tá? Então, aqui se eu colocar, se eu não me engano, eu acho que é fertomais@gmail. Eu não sei se tem um .com, e a senha é 123, se eu não me engano. E aqui a senha, veja que ela aparece oculta, mas eu tenho essa mecânica aqui de olhinho para poder visualizar a senha quando necessário. É isso mesmo, tá? E aí eu consigo acessar o meu sistema e aqui eu tenho a tela para poder fazer o registro dos meus funcionários, né? O cadastro dos funcionários. Na verdade, eu consigo adicionar aqui um funcionário ou consigo editar um funcionário já existente, tá bom? Bom, vamos lá, vamos sair aqui, vamos ver como que esse foi desenvolvido, né? Deixa eu clicar aqui para fechar. Vamos ver como que foi desenvolvido essa nossa tela de login. Então, vou abrir aqui a área de código e vou inserir também
Acho que já está bom o tamanho, acredito que dê para enxergar bem aí. E vou mostrar para vocês como que foi o desenvolvimento dessa tela de login, tá? E vamos passar aqui pelo código. Então a tela de login é essa. Eu criei um formulário chamado form_login aqui no meu explorador do projeto. E o que eu fiz foi alterar o caption. Eu alterei o caption para login, tracinho, sistema de ponto. Lembrando que a gente está criando aqui formulários, o nome não importa muito, né? Mas o caption, eles precisam ser diferentes, tá? Porque a gente está utilizando o caption para abrir um formulário dentro do outro, tá? Então a gente está utilizando o caption para identificar cada formulário. Então é interessante que o caption seja diferente entre os seus formulários, tá? Teve alguém que disse que deu um erro 13 de execução nos comentários. Eu li, mas fica muito vago, né? O código do erro, isso às vezes ajuda para identificar o que pode ter acontecido, mas muitas das vezes fica muito vago. Esse código 13 ele é muito genérico, então para você que deixou o comentário, é ideal que você deixe a linha onde está dando o erro. Como que você faz para descobrir a linha onde está dando o erro? Então, por exemplo, aqui, se você olhar aqui em cima, eu tenho que eu estou na linha 43, na coluna 11, a coluna não importa muito, a linha do código que é interessante, tá? Só que eu estou dentro do meu formulário login, então estou acessando o código que está dentro do formulário login, e aqui eu tenho a linha 43. E aí, se o problema for aqui, no caso, eu consigo identificar melhor, tá? Se você tiver feito algumas modificações, provavelmente a linha não vai casar. E aí é ideal que você, sei lá, busque alguma outra forma de entrar em contato comigo para eu tentar te ajudar. Seja mandando uma foto, fazendo um breve vídeo do erro, mas também o ideal é que você vá fazendo a depuração do seu código, apertando o F8 para ir executando linha por linha do código e ver exatamente em qual linha que está ocasionando o problema, tá? Feito esse adendo, aberto esse parênteses aqui, a gente começa aqui no nosso sistema de login. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nesse meu formulário, eu copiei basicamente um formulário, né? Não fiz nada de tão absurdo. Coloquei aqui uns text box, né? O que eu fiz aqui foi no meu formulário inserir duas labels, tá? Então é uma label view e uma label not view, para quem acompanhou aí, tá? Os nomes da label. E nessas labels eu coloquei simplesmente um íconezinho, né? Então se você olhar, eu coloquei uma imagem. Essa imagem eu baixei, né? Então estão aqui as duas imagens e colei elas lá. Por quê? Vocês vão entender a lógica de visualizar ou não a senha, e nessa lógica de visualizar ou não a senha, eu alterno essa imagem, só que eu não pego de nenhum lugar externo, estou pegando ela diretamente aqui dessas imagens que já estão carregadas aqui dentro do meu formulário, tá? Criei um botão de entrar, enfim, fiz todo esse processo daqui. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui no meu formulário principal, form_my, como o nome sugere, e aqui o que eu fiz foi, eu já tinha todo o código aqui, que a gente viu nas aulas anteriores, mas em resumo o que eu fiz aqui foi pedir para ele abrir de cara o meu formulário login, pelo form login caption, dentro do meu formulário principal. Então eu peço para sempre quando eu iniciar no user form initialize do formulário my, né, do formulário principal, eu abro o meu formulário login logo de cara, para exigir com que o usuário faça o login, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí no meu formulário login, vocês vão ver que eu tenho esses elementos, né, bem simples, mas quando eu acesso ele aqui, em resumo, o que eu faço? Primeiro, eu importo aqui meus módulos de classe para dentro do código do meu formulário, e aí eu tenho a primeira lógica, que é o meu formulário form activate. Então, para quem aí acompanhou as aulas anteriores, eu estou basicamente aqui no activate, pegando o nosso frame que tem aqui. Então, os componentes estão dentro de um frame, para me facilitar na hora de trabalhar com eles. E esse frame eu estou centralizando. Então, estou centralizando ele ali no meio da minha tela, de acordo com o tamanho da minha tela. Aqui no userForm initialize, quando eu inicializo ele, então eu seto esse objeto como o formulário de start do meu OBJ API, das minhas APIs lá do Windows, e aí eu peço para ele dar um remove title bar. Isso eu faço em todos os formulários que eu vou abrir dentro do formulário principal, porque eu não quero que ele tenha aquele título, né, aquela barrinha lá em cima de fechar, o caption. Não quero que nada disso apareça, eu quero que ele apareça uma janela crua, uma janela flat. Então, é isso que eu faço aqui. Então, eu abro aqui essa janela convencionalmente. E aí eu cuido também o delete menu
E o caso userform terminate, eu coloquei aqui o delete menu. Nesse caso aqui, não precisava aplicar porque o meu formulário login, ele não vai ter menu, né? Convenhamos que o menu, ele vai me permitir navegar pelo meu sistema. E o usuário ele precisa estar logado para eu conseguir navegar pelo sistema. Então, nessa primeira fase, ele nem abre o menu. Então, esse delete menu aqui, ele poderia ser descartado do código. Eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai dar algum problema, eu vou comentar ele aqui, tá? Mas a princípio não era para dar nenhum problema, tá? E agora vem a lógica, quando eu clico no botão View, né? BT_View. Esse BT_View é esse botãozinho daqui de visualizar a senha, tá? Então, se vocês olharem aqui, o meu campo TXT senha, ele tem aqui um password chart, né? Esse seria o caráter da senha. Então eu estou dizendo que esse text box ele vai ser um text box que vai, enfim, exibir senhas, e eu posso colocar esse password chart, essa propriedade aqui no meu text box, que ele vai mostrar um ícone, um caráter, né, especial, de acordo com o que você definiu, né, para campos de senha, de acordo com a quantidade de caracteres que esse campo tenha preenchido. E aí eu coloquei, tem muita gente que utiliza o asterisco e tudo mais, mas eu coloquei essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui que é utilizado geralmente em aplicações web. Eu tenho aqui, eu peguei daqui do Unicode Character, né, esse Unicode aqui, U mais 2022. Simplesmente vim aqui, dei um copia e colei ele aqui, tá? E aí, quando eu clico nesse botãozinho, né, esse botãozinho ele tem esse olhinho fechado, que é uma imagem. Na verdade, esse botão é uma label. Se vocês olharem aqui em cima, um objeto do tipo label. E o que eu faço aqui? Ele já aparece com um olhinho fechado, né, refletindo que a senha está oculta. E toda vez que eu clicar nele, a gente vai conferir se o TXT senha password char foi igual a nada, ou seja, se não tiver password char, se não tiver ocultando nada, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu botão que eu cliquei, a propriedade picture dele, e vou dizer que ela vai ser igual ao meu lbl notView.picture, que é esse daqui, olha. Esse lbl notView.picture, tá vendo? É o olhinho fechado. Então, se eu clico e eu não estou ocultando a senha, simplesmente eu vou mudar a imagem para a imagem do olho fechado e vou mudar o password char para aquele char que a gente falou, né? Para essa bolinha daqui para representar a senha. E caso contrário, caso eu tenha já essa bolinha lá, que é o padrão, o original, o que eu faço é simplesmente fazer o contrário. Eu coloco a imagem desse meu botão que eu cliquei como a imagem do lbl_view, que é aquele olhinho aberto, e o password char eu coloco como nada, ou seja, 2 aspas duplas vazias, né? Aqui para indicar que eu não quero nada. E isso me permite essa alternância aqui, ó, entre abrir e fechar. Então, se eu digito alguma coisa, ok. Se eu clico de novo, ele oculta. Se eu abro, ele exibe novamente, tá? Deixa eu fechar aqui. Essa é a lógica de exibir ou não a senha. Agora a gente vai partir para a lógica que é relativamente simples, tá? A lógica de identificar o usuário lá, de permitir o login ou não. E como é que a gente faz isso, tá? É bem simples, tá? Para ser sincero. Deixa eu apresentar aqui para vocês. A gente tem 2 campos, TXT senha, TXT, no caso e-mail, e TXT senha. Quando a gente clica no botão entrar, ele precisa validar essa senha lá no meu banco de dados, tá? Lembrando que esses dados vão estar armazenados no banco de dados, e eu preciso consultar esse meu banco de dados para retornar as informações aqui e ver se o usuário e a senha existem ou não, estão corretas ou não. E aí o que eu faço aqui? Bom, primeiro eu dou um call connectDB, então estou usando lá o meu módulo de conexão, minha rotina de conexão, tá? Beleza. E aí eu instancio, né, seto aqui um novo record set e peço para ele abrir com essa instrução SQL. Então vamos lá. Então aqui eu estou pedindo para ele selecionar tudo, então select tudo, a gente já viu que esse asterisco representa tudo no SQL, from a tabela, então da onde que eu vou puxar tudo? Eu vou puxar tudo de funcionários. Só que eu estou dizendo para ele, tá, puxa tudo de funcionários que atendam essas condições aqui. E aí eu consigo limitar. Então vamos lá, quais são as condições? Onde, where, o e-mail seja igual
Aí eu coloquei aqui aspas simples, né? Porque a gente está falando de uma string, então o e-mail ele vai pegar aqui o que está dentro do e-mail. E aí eu preciso concatenar com o meu campo que não está dentro da instrução SQL, tá? Então o que eu faço aqui? Eu coloquei uma aspas simples aqui. E aqui o e-mail eu coloquei, aí abri aspas de duplas, fechei na verdade, essa que estava aberta aqui. Concatenei com me.txt-e-mail, que é aquele txt do e-mail ali. E aí depois concatenei de novo com o restante. And, ou seja, selecione tudo da tabela funcionários, onde o campo e-mail seja igual ao meu txt e-mail e o meu campo senha seja igual ao meu txt senha. Utilizando a conexão, que a gente abriu lá no nosso módulo de conexão, passando esses parâmetros para me permitir a edição do banco de dados. E aí eu faço assim, olha, se o meu record set, que a gente instanciou aqui em cima, ponto record count, né, a quantidade de registros desse meu record set for maior ou igual a 1, então significa que ele olhou lá meu banco de dados e fez uma consulta SQL apenas para registros que contêm o mesmo e-mail que eu digitei e a mesma senha que eu digitei. Geralmente vai ser um registro, tá? E aí se ele retornar um ou mais registros, significa que eu acertei. Eu coloquei um e-mail e uma senha existente. E aí sim, eu permito acessar o sistema e a gente já discute aqui como que a gente vai fazer para acessar o sistema. Caso contrário, caso ele retorne ali, o meu record set retorne nada, porque ele vai fazer aquele filtro lá via SQL no meu banco de dados, a gente vai ter uma mensagem de erro dizendo e-mail ou senha incorretos, verifique e tente novamente. E aí depois eu zero aqui o e-mail, né? Eu coloco me.txt e-mail igual a nada e me.txt senha igual a nada e posso fazer ainda assim, ó, me.txt e-mail.set focus, tá? Que aí ele já seleciona ali de novo para a gente poder começar a preencher, tá bom? E aqui, se ele for maior ou igual a 1, significa que eu achei pelo menos um registro. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um remove menu, né? Menu.remove menu. Lembrando que eu puxei aqui a nosso módulo de classe aqui, menu. Vou dar um call close all forms exception mine, como a gente já tinha feito. Toda vez que a gente vai abrir um formulário, o que a gente está fazendo? A gente está tirando o menu que foi criado. Nesse caso aqui ainda não foi criado, mas enfim, por padrão vamos deixar assim. Eu estou chamando para ele fechar todos os formulários, exceto o principal, que é o pai, que vai abrir todos os outros dentro. Estou dando um load me no formulário de login, eu estou descarregando ele. E estou dando um create menu no meu form mine, né? Então, como esse unload me ele vai fechar a tela de login, automaticamente a gente já está com o formulário principal aberto. E aí nesse formulário principal eu peço para ele criar um menu, que aí a gente vai ter as informações lá imediatamente, tá? Então a lógica é essa, bem simples. Eu ainda poderia melhorar essa lógica, tá? Aqui no caso, se tiver vazio, ele vai dar que não foi identificado, mas eu poderia colocar algumas validações, né? Por exemplo, se a pessoa não preencher o e-mail, não preencher ou o e-mail ou a senha, ele não deixar a pessoa clicar no botão, né? No botão entrar, enfim, fazer algumas outras validações que vocês julgarem necessário. Mas assim, ele já está funcionando, que eu posso continuar a execução. Então aqui está, tá? Então ele abre o meu formulário, eu não consigo ir para lugar nenhum, eu não tenho menu para navegar, para fechar esse meu formulário login, para navegar pelo sistema, e aí eu tenho que colocar um e-mail e uma senha correta, tá? Então eu vou colocar aqui tomás@gmail, e assim eu vou colocar 111. Posso alternar entre visualizar e não visualizar, e se eu clico em entrar, ele vai dar e-mail correto, e aí ele vai me voltar aqui para a tela de login sem me deixar avançar, tá? Depois de e-mail, 1, 2, 3, e aí sim eu consigo acessar o meu sistema, tá bom? E aí a gente consegue ter acesso às informações, ao menu, a navegar entre as opções que a gente já tem por enquanto. Para a próxima aula eu tento formatar e a gente já começar a ter um registro de ponto efetivamente, né? Por enquanto aqui ele não está registrando, ele está vindo para a tela de cadastro de funcionários. E a gente já vai vendo. E se vocês tiverem alguma ideia de inovação que a gente possa inserir nesse sistema, ou que vocês queiram ver, deixa aí nos seus comentários, né? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, deixe sua sugestão, elogio, crítica, o que você achar que está faltando nesse sistema para a gente seguir com o desenvolvimento dele. Mais uma vez, essa série ela só vai ter continuidade se eu achar que está sendo relevante para vocês. E para eu achar que está sendo relevante, eu preciso que vocês demonstrem isso
com comentários, né, sugestões, enfim, curtidas, que é um ponto principal, e inscrições também, né? Eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem aí no canal para não deixar de acompanhar o conteúdo aqui do canal da Organic Sheets, tá? E não vale a pena se inscrever somente, né? Você pode marcar o sininho aí que muitos criadores de conteúdo aqui do YouTube sugerem, é porque vocês conseguem ver, por exemplo, esse vídeo, ele provavelmente não vai estar saindo na data que ele costuma sair, que é às quintas-feiras, porque a semana foi uma semana bem atarefada, né, em questões de estudos, em questões mesmo de trabalho também. Então, sempre que sair um vídeo novo, você vai ter aí a notificação certinho, porque eventualmente a gente acaba atrasando um pouquinho aqui os vídeos por conta de fatores externos. Então, para você não perder, também ative o sininho caso não tenha ativado, tá? É isso que eu queria apresentar para vocês, e aí conto com o like aí de vocês aí para poder disponibilizar o arquivo lá no hub da Organic Sheets, tá? Vejo você na próxima aula, valeu e tchau, tchau.